Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Eu tô bastante sumido do canal, gente, eu sei. É... Ultimamente tava postando uns vídeos meio aleatórios, umas lives de Fórmula 1 nada a ver, sem nada agendado. Agora eu vim aqui, né, com um tema que está sendo bem citado, né, que é a Copa do Mundo 2026. E 26. E eu gosto bastante, né? Eu sou um fã de esportes no geral, mas futebol é algo assim que eu admiro muito. E quando se trata de uma Copa do Mundo, eu acho que é algo que toma assunto no mundo inteiro, né? Então, eu vim falar um pouco pra vocês o que eu achei dessa primeira rodada, né? Bom, é a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, antes era 32. Então, de 8 grupos com 4 seleções, passou para 12, né? Algumas regras mudaram, a questão de os 8 melhores terceiros colocados serem também classificados, então acho que isso dá uma segunda chance legal ali para seleções que estão em grupos difíceis ou acabam vacilando, né, nos jogos. É uma Copa que eu gostei bastante do local, eu gosto bastante dos Estados Unidos, eu acho um país foda. Acho que está muito melhor que o Brasil. Os estádios são bonitos. Esse aqui, por exemplo, o AT&T Stadium, estádio do Dallas Cowboys de futebol americano, é um estádio muito bom, bonito, moderno, é design assim fora de série, incomparável com qualquer outro estádio do Brasil, passa nem perto. É, mas é uma Copa do Mundo diferente, passa em 3 países, né? México, África do Sul não. México, Canadá e Estados Unidos. Eu gostei porque é uma Copa assim que. Porque a gente tá acostumado com as Copas em lugares assim meio concentrados, né? Só na Alemanha, que não é um país assim gigante, né? No Catar, que é um lugar que é mais por causa de investimento. É... Então acho que eu gostei dessa Copa assim, em 3 países ali próximos, né? Porque quando são países distantes, acaba que fica um negócio logisticamente acaba não compensando, né? Mas então acho que foi legal. A FIFA fazer nesses 3 países foi bom. Eu faria só nos Estados Unidos, né? Mas a FIFA tem que puxar saco dos países, né? Então não pode só centralizar num. Mas bom, vamos começar. Primeiro dia teve México e África do Sul, Coreia do Sul e Tchequia. México e África do Sul eu já esperava que o México ia ganhar. Eu tinha essa opinião. Eu fiquei surpreso com o Wilton Pereira Sampaio expulsar 3 jogadores. Mas eu acho que o México fez o dever de casa, né? Primeira rodada, jogando em casa, com apoio da torcida, fez por merecer. Depois a gente teve Coreia do Sul e Tchequia. Esse jogo aqui, eu vi que muita gente tava palpitando Tchequia. Mas eu acreditei na Coreia do Sul. Eu palpitei Coreia do Sul nesse jogo. Porque, não só por eu conhecer mais os jogadores da Coreia do Sul, né? Apesar que eu conheço o quê? O Son, o Kim Min-jae do Bayern, o... Não, Kim Min-jae do Bayern não. É o Son, o Kim Min-jae... Não, é Kim Min-jae mesmo. Kim Min-jae do Bayern, zagueiro. Aí tem o Kim Kangin, não. Lee Kangin, né? Não é Kim Kangin, não. É Kim Min-jae é outro. Então o Son, o Kim Min-jae, o Lee Kangin do PSG. É, só basicamente eu conhecia, né? E da República Tcheca eu conhecia o Patrick Schick, né? Que joga no Bayer Leverkusen, centroavante muito bom. Então eu já esperava que a Coreia do Sul ganhava esse jogo. Eu acertei esses 2 palpites, coincidentemente. 2-0 México, 2-1 Coreia do Sul. Então, meio que o esperado nesse primeiro dia aconteceu. Não teve nenhuma zebra. No segundo dia, né, sexta-feira, teve Canadá e Bósnia, Estados Unidos e Paraguai. São de grupos diferentes, né, Canadá e Estados Unidos. Só que por serem países sede, eles fizeram esses jogos sendo os primeiros para poder terem os shows de abertura, né, numa ordem assim que faz sentido, né? Canadá e Bósnia, eu confesso que depois de tudo que a Bósnia passou nas eliminatórias, né, na repescagem, ganhando em casa ali da Itália num jogo emocionante, com um a menos, então foi épico, assim. Eu confesso que eu queria a Itália na Copa pela história, né, por ser uma seleção com uma camisa pesada, né? Mas eu fiquei feliz também pela Bósnia, porque é uma seleção que também merecia ir, porque eles lutaram bastante pra estar na Copa.
E por isso eu achei que a Bósnia ia ganhar. E acabou o Canadá conseguindo esse empate. Jogando em casa, né? Acho que a torcida ajudou muito o Canadá a conseguir ficar bem. Eu acredito que o Canadá até jogou melhor. Acho que o Canadá fez um jogo muito bom. Depois, mais tarde, a gente teve Estados Unidos e Paraguai. Esse jogo, eu achei que o Paraguai ganhava. Meu palpite foi, acho que 2-0 Paraguai. Eu subestimei a seleção dos Estados Unidos. Eu conhecia só o Pulisic, então eu achei que o Paraguai ia fazer uma defesa para concentrar no Pulisic, ia deixar os outros jogadores livres e aí achei que eles não iam conseguir nada. Só que o Pulisic jogou bem, jogou só o primeiro tempo, né? E o Balogun, que é o centroavante do Mônaco, destruiu o jogo. O cara amassou, velho, fez gol de todo jeito. E os Estados Unidos, né, tem um treinador que é o Maurício Pochettino, é um ótimo treinador. Ele treinou o Tottenham por muitos anos, é um treinador com bastante qualidade, treinou o PSG, então acho que o treinador deles era bom, o Pulisic eu conhecia, só que eu achei que o coletivo dos Estados Unidos não ia ajudar muito. Só que o coletivo jogou demais. Todo mundo jogou bem. O meio-campo, o lateral, o Pulisic, o Balogun, o Dest, todo mundo jogou bem. Então acho que os Estados Unidos mereceu essa vitória. O Paraguai jogou muito mal, não estava inspirado. Então eu acho que os Estados Unidos foi bem. Sábado a gente teve 3 rodadas, né? 3 jogos. Primeiro dia com 3 jogos, né? Os outros 2 foi com 2. Catar e Suíça. Eu achei que a Suíça ia ganhar com facilidade, acabou não ganhando. Não que a Suíça esteja na sua melhor fase, mas eu achei que a Suíça ia pelo menos fazer um 2-0, né? Um 3-1. Acabou que a Suíça entrou meio fria no torneio, entre aspas, né? Depois tivemos Brasil e Marrocos. Eu confesso que nessa Copa eu não estou acreditando no Brasil. Eu não estou torcendo pro Brasil por vários motivos. Primeiro, de defender, de estar com uma camisa, né? Que a camisa azul do Brasil tem ocultismo naquilo, tem coisa errada. E eu, como cristão, jamais vou torcer por uma seleção com a camisa com figura ruim nela, sabe? Aí os outros vão me chamar de bobo, de besta, de antinação, não importa, mas eu não vou defender isso não, jamais. E também pelo fato do país estar uma merda e os caras esquecem que o país está ruim e vai torcer pra seleção. E eu não aceito isso. Pra mim o Brasil ele tem muito problema pra resolver e a seleção ela tem que ser deixada assim em segundo plano, sabe? O foco é o país. A seleção ela joga assim com os caras recebendo salário alto e muita gente no Brasil passando fome, passando necessidade, então a gente tem mais com que se preocupar, sabe? Então, mas resumindo, nesse jogo eu achei que o Marrocos ia ganhar. Meu palpite era 2-1, acabou que o Marrocos fez 20 primeiros minutos do primeiro tempo, foi muito bem, amassou o Brasil em tudo. Só que depois o Brasil conseguiu aí um golzinho, achou um golzinho, né? Pra empatar e não ficar feio. Depois tivemos Haiti e Escócia. Haiti e Escócia, eu achei que a Escócia mesmo ia ganhar. Só que acho que o Haiti conseguiu ir até bem, tomou só um gol. Acho que eles conseguiram, assim, dentre. Porque a questão de saldo de gol na Copa do Mundo importa muito. Então acho que. Se o Haiti. Não sei, acho difícil o Haiti pegar um terceiro lugar. Mas se, por exemplo, vamos supor que o Haiti pega um terceiro lugar e ganha talvez a vaga pelo saldo de gols. Eu acho que é importante essa questão do saldo de gols agora nessa Copa, principalmente para os times de terceiro lugar, que ficarem em terceiro lugar, acho que é muito importante essa questão de não tomar tantos gols, né? E fazer gols suficiente para ficar equilibrado. Depois, no outro dia, a gente teve Austrália e Turquia, né? Foi de madrugada, eu não vi esse jogo. Esse jogo me surpreendi, porque eu achava que a Turquia ia ganhar. Meu palpite era 2-0 Turquia. A Turquia tem uma seleção boa, não é uma seleção segunda linha, assim, top de segunda linha, de segunda prateleira, mas eu acho que é uma seleção mediana de segunda prateleira da Europa. Tem o Arda Güler, tem o Atukoglu, tem o Yildiz, tem o Yilmaz, tem o Calhanoglu, tem muito cara bom, principalmente no ataque. É parecido com a seleção de Suécia, basicamente, eles têm um ataque muito bom. E deram 30 chutes no gol. E acertaram 8 no gol, enquanto a Austrália deu 9 chutes no gol e acertou 4. E desses 4 chutes, 2 gols. Do mesmo cara. Então acho que a Turquia ela tem muitas explicações a dar para os torcedores e para aqueles que palpitaram nela, né? Porque 30 chutes no gol e não conseguir fazer pelo menos um gol, pelo menos o de honra, né? É inexplicável. Depois a gente teve a Alemanha e Curaçao 7-1, igual o Brasil, 2014. Mas acho que para Curaçao
esse 7-1 meio que, beleza, eu acho que qualquer um esperava que eles iam ser goleados. Eu acho que o mais importante do que eles estarem na Copa do Mundo é eles terem feito esse gol contra a Alemanha. Porque eles fizeram gol no Neuer. O Neuer é muito bom, goleiro. Então, beleza, tomar 7-1 foi um resultado ruim, mas tá na primeira Copa do Mundo. Perder desse jeito é ruim, mas fizeram um gol contra o Neuer. Então acho que já já foi algo assim que os torcedores de Curaçao, né, que é um país assim pequeno de questão populacional, é perto ali de Aruba, né, um pouquinho ali pro norte da Colômbia, da Venezuela, no início do Caribe ali, né, ou no final, né, se você olhar de cima para baixo. Então acho que fizeram assim uma partida. Eu achei que o Curaçao ia até segurar um pouquinho, tipo 3-1, 4-1, 7-1 eu não imaginava. Mas é isso, acho que o Curaçao fez o que deu. Depois tivemos Costa do Marfim e Equador. Esse jogo eu palpitei Equador. Eu esperava que o Equador ganharia com uma certa facilidade. Não assim igual a Alemanha, 7-1 ou 4-1. Mas eu achei que talvez o Equador ganharia de 2-1, 3-1. Só que o Equador ele parou na raça da Costa do Marfim. Costa do Marfim jogou com a raça, com a vontade de ganhar, que eu acho que o Equador não esperava isso. O Equador jogou um pouco com o nariz empinado, achando que ia ganhar fácil, porque tinha alguns jogadores ali que era bom de Europa, né? O Caicedo do Chelsea, o Pátio, que é zagueiro do PSG, o Hincapié, que é lateral esquerdo do Arsenal, né? O Ené Valencia, que na seleção joga bem, tem o Plata, que é um bom atacante, mesmo no Flamengo não estando tão bem. Então acho que o Equador vacilou bastante nesse jogo e isso pode ser punido lá na frente. Apesar que são 3 que classificam, né? Se o Equador conseguir a melhor campanha de terceiro lugar, ele já classifica. Mas eu acho que segundo lugar para o Equador tá difícil, porque só se ele ganhar da Alemanha ou empatar, né? E torcer para a Costa do Marfim e tomar um pau para a Alemanha, né? Então, mas é complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer na segunda rodada e na rodada seguinte. Depois tivemos Holanda e Japão, foi 2-2 o jogo. Esse palpite eu fiz o palpite de 2-1 Holanda, eu quase acertei, né? Se a Holanda não tivesse recuado covardemente, teria ganhado de 2-1. E aí o Japão foi lá e aproveitou. O Japão jogou bem, jogou com raça, com disciplina tática. E a Holanda achou que 2 gols ia fazer ali e acabou. O Japão não ia reagir nem nada. E foi exatamente o contrário. O Japão reagiu, o Japão foi atrás da partida, foi atrás de empatar. E é isso. Se fosse eleger um vencedor dessa partida, seria o Japão. Depois a gente teve Suécia e Tunísia, 5-1 Suécia. Esse jogo eu não vi. Eu fiquei espantado, porque eu achei que a Suécia ia ganhar de qualquer jeito, mas não achei que ia ser tanto. Eu achei que a Suécia ia ganhar talvez 2-0, 3-0, mas 5-1. A Suécia tem bons atacantes, né? A gente sabe disso. É o Gyökeres do Arsenal, o Isaac do Liverpool, é Elanga, que é do Newcastle. O Lindelof é um bom zagueiro, né? Tá no Aston Villa, mas, apesar de ele não estar tão novo, mas ele é um bom zagueiro. Então a seleção da Suécia conseguiu fazer aí um resultado bastante expressivo e que foi tão expressivo que a Tunísia demitiu o treinador deles após esse resultado. O que eu acho, na minha visão, foi um erro, porque a bomba vai cair no colo do assistente técnico. E como é que o assistente técnico vai, sei lá, fazer o time jogar bem em 2 partidas e classificar? Eu acho que a Tunísia, se tava tão ruim assim, porque eu acho que assim, a Tunísia nesse jogo não foi assim, do nada tava treinando bem e perdeu. Eu acho que tomar 5-1 pra Suécia mostra que o trabalho já estava sendo mal feito já faz um tempo. Então por que não demite o treinador, sei lá, 2 semanas antes da Copa, 3, um mês antes da Copa, contrata prepara o time bem, a seleção bem, depois vai pra Copa. Eu acho que demitir o treinador na Copa não faz sentido. Mas tudo bem, agora eu acho que a Tunísia vai ter que, sei lá. Acho que a Tunísia não vai conseguir fazer mais nada. Acho que eles vão passear mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, no México e pronto. E é isso. Na segunda a gente teve 4 jogos, Espanha e Cabo Verde. O Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fez o jogo da vida. Cabo Verde foi bem demais, né? Conseguiu segurar a Espanha, que é pra mim uma das 5 favoritas. Pra mim as favoritas pra Copa são Espanha, Portugal, Argentina, França e Inglaterra. Essas 5. Pra mim a Copa tá entre essas 5. Eu tô torcendo pra Portugal porque eu quero ver o Cristiano Ronaldo ganhar uma Copa. Mas Cabo Verde segurar a Espanha foi impressionante. A Espanha com certeza jogou de salto alto, jogou achando que ia ganhar a qualquer momento que eles quisessem, que
naturalmente ia sair um gol. E Cabo Verde foi lá, aproveitou a posição de zebra e conseguiu segurar um resultado importante. Que talvez se conseguir passar como um melhor terceiro lugar, quem sabe, isso pode ter sido importante, essa questão do saldo, essa questão desse um ponto. E a Espanha vacilou. Vacilou feio porque poderia ter vencido esse jogo aí se eles tivessem se esforçado um pouquinho mais. E parabéns ao goleiro do Cabo Verde, Vozinha, que fez uma bela partida. Depois a gente teve Arábia Saudita e Uruguai, esse jogo eu também não vi. Foi um empate 1-1. Meu palpite era 2-1 Uruguai. Acho que o Uruguai, sem o Arrascaeta, sem o Piquerez, sentiu bastante, né, a questão da criatividade. Acho que 1-1 mostra que o jogo foi bastante amarrado. E eu espero que o Uruguai melhore, né, que é uma seleção bicampeã. Eu acho que o Brasil não vai conseguir nada nessa Copa. Então é torcer pelo resto ali dos sul-americanos, conseguir pelo menos ter uma dignidade boa ao longo do torneio, né. Depois a gente teve Bélgica e Egito. Bélgica e Egito, meu palpite era 3-1 Bélgica. A Bélgica está com uma seleção boa. Reconstrução da Era de Ouro, né? Agora a seleção está com o De Bruyne, com o Courtois voltando, né? O Lukaku voltando. O Leandro Trossard, o Jeremy Doku, o Tielemans no meio campo, né? Eu acho que a Bélgica está com uma seleção boa. Segundo escalão, né? Para mim, primeiro nível da Europa é Inglaterra, França e Espanha e Portugal, essas quatro, o primeiro escalão. Segundo escalão é Bélgica, Holanda, no Japão não é europeu não, caramba. Bélgica, Holanda, Suécia, Turquia, Noruega, Croácia, Bélgica, né? Eu botaria essas no segundo escalão. Então eu esperava mais da Bélgica, porque na minha cabeça o Egito jogaria meio que apoiado nas duas estrelas, que é o Salah e o Marmoush. E acaba que o Egito mostrou raça também, igual a Costa do Marfim. Jogou com raça, jogou com vontade e acabaram conseguindo esse empate. Pra mim, se tivesse que eleger um ganhador desse jogo, seria o Egito. O Egito jogou muito melhor, jogou pra fazer o resultado. E a Bélgica, ele achou um gol com o Lukaku, né, prejudicando ali. Acabou sendo contado como gol contra, mas eu acho que o Lukaku conseguiu ali se destacar ali para poder fazer a Bélgica pelo menos sair com um ponto dessa partida, né? Irã e Arábia Saudita eu nem vou comentar muito, eu não vi esse jogo, eu achei que ia ser uma draga danada, 0-0, e acabou sendo 2-2. Mas acho que essas seleções não vão conseguir ter um caminho muito longo nessa Copa não, acho que mesmo com 3 seleções classificando, acho que é difícil. Depois a gente teve França e Senegal, 3-1 para a França. A França foi bem pra caramba, era esperado, para meu palpite era 2-1. A França acho que vai conseguir dar trabalho bastante, acho que a França chega numa semifinal, pelo menos, vai dar trabalho. Senegal é uma seleção boa, né, com o Nicolas Jackson, o Mané, o Koulibaly, com o Cissé, o Gueye, mas eu acho que o Mendy no gol, mas eu acho que é uma seleção que é boa, mas só que a França os caras são muito bons, é complicado. Noruega ganha de 4-1 do Iraque. Impressionante. Eu achei que a Noruega ia ganhar, mas não de tanto. Haaland jogando pra caramba. Fiquei feliz pela Noruega. Eu quero ver a Noruega bem. Eu gosto bastante do país da Noruega. É um país que eu tenho vontade de conhecer, então espero que a Noruega possa conseguir bem. Depois a gente teve a Argentina ganhando da Argélia 3-0. 3 gols do Messi. Minha opinião dessa partida é, beleza, o Messi é bom. Parabéns, cara foda. Só que eu acho que o Messi era pra ter sido expulso. Eu acho que o Messi deveria ter sido expulso porque ele fez uma falta violenta. Se fosse qualquer outro jogador de qualquer outra seleção, até mesmo da Argentina, seria expulso. Mas como é o Messi, eles protegem, né? Mas tudo bem, não tira o mérito do Messi de conseguir fazer 3 gols. Porém, fica com um asterisco aí, né, nesse jogo, que era pra ter expulsado o Messi. Depois teve Áustria e Jordânia, né? Eu tô falando um pouco mais rápido, gente, porque meu notebook tá acabando a bateria. Depois teve Áustria e Jordânia, eu não vi esse jogo, não tava nem sabendo. E a Áustria ganhou bem, era o que eu esperava mesmo. Portugal e Congo foi uma decepção. Portugal, eu já falei que eu quero que Portugal ganhe a Copa por causa do Cristiano Ronaldo. Só que decepcionou muito. Eu acho que os caras jogaram com salto alto, igual a Espanha mesmo. Jogou de salto alto, achando que ia ganhar fácil. Congo foi lá como a Costa do Marfim, como o Cabo Verde, jogou com raça, jogou com vontade, com garra. E conseguiram levar esse empate aí e quase ganhar também. Acho que Portugal jogou muito mal e se continuar assim vai ser difícil. Porque tem muita gente querendo ganhar essa Copa. França, Inglaterra, então acho que vai ser complicado. A Colômbia fez 3-1 no Uzbequistão, não vi essa partida, mas a Colômbia está com a melhor geração. Para mim, na América do Sul, é a Argentina em primeiro, Colômbia em segundo,
Brasil em terceiro, depois Uruguai e Equador empatado. Talvez eu coloque o Equador junto com o Brasil. Brasil e Equador empatado e Uruguai em quarto e Paraguai em quinto. Então acho que foi bem a seleção da Colômbia, né? Vai dar trabalho. A Inglaterra e Croácia pra mim foi um jogaço. E o meu palpite era tipo 3 a. Acho que era 2 a 1 Inglaterra. Eu achei que não ia sair tanto gol. Ou ser um jogo mais amarrado. A Croácia ia conseguir prender bastante a Inglaterra. Mas a Inglaterra jogou bem demais. Eu acho que a Inglaterra tem muita chance nessa Copa porque o Tuchel fez uma coisa que nenhum outro treinador inglês teve coragem de fazer. Que é o quê? Acabar com a panela. O jogador que é paneleiro, que não joga bem nos clubes e acha que vai ir pra seleção só por causa do nome, não vai jogar. E tá certo. Tem que jogar quem tem mérito. E acabou que a Inglaterra ganhou. A Croácia é um time que tá no final de ciclo do Modric, do Perisic, então acaba que eles têm que fazer uma reconstrução na seleção. E por último, Gana e Panamá, que foi o palpite que eu acertei do dia, o único. Gana ganhou de 1 a 0, eu nem vi esse jogo, então eu não posso falar muito sobre, mas acho que as seleções africanas mostraram muita raça nessa primeira rodada. Gana, Costa do Marfim, Congo, Egito, mostraram que, tipo assim, eles podem ter menos investimento, eles podem ter menos jogadores assim com status de estrela na Europa ou com destaque no mundo, mas eu acho que a vontade, a raça, jogar com o coração mesmo, eu acho que eles podem alcançar aí grandes coisas, conseguir aí passar de fase, conseguir ter um destaque bom nessa Copa. Eu acho que a lição dessa primeira fase é time perninha, né, como diz o Diniz, perninha, que acha, nesse caso não time, né, seleção, perninha, que acha que vai ganhar com nome, vai ganhar com peso da camisa, tal, não vai ter futuro. Eu acho que essas seleções que vacilaram, Espanha, Portugal, Bélgica, Uruguai, eu acho que essas seleções elas têm que ficar espertas. Brasil, até mesmo Brasil, tem que ficar esperta, que a Copa não é de seleção boba. Toda seleção que for para a Copa tem competência, tem seu mérito de estar lá, mesmo sendo uma Copa com mais vagas. Eu acho que tem que ficar esperto, porque não é brincadeira, não é algo assim que as seleções vão lá para passear, para ir na Disney, não. As seleções estão para competir, para fazer frente. Talvez ganhar não, mas fazer frente eles vão. Então nessa Copa não tem seleção boba, não tem seleção que vai entregar jogo fácil, tal, nossa, que foda essa seleção da Alemanha, essa seleção de Portugal, os caras são muito bons, Cristiano Ronaldo. Não. Não existe mais isso de você simplesmente ver os jogadores e, nossa, ficar maravilhado ali com o jogador, porque ele é muito campeão e tal, e os caras tremer na base. Não, não tem mais isso. Agora essas seleções elas estão enfrentando de igual para igual, porque querendo ou não, toda seleção tem capacidade de ganhar. Mesmo que aquelas que não têm jogadores famosos ou super glamurosos assim, em questão de ganhar título, de ganhar títulos individuais, eu acho que toda seleção tem condição de fazer uma boa campanha. Então acho que essas seleções aí de mais nome tem que ficar esperta. Então é isso. Acho que a primeira rodada foi uma primeira rodada com algumas zebras, com histórias legais, com resultados assim que já eram esperados. Acho que a Inglaterra ganhar, a França ganhar, acho que já eram resultados esperados. E é isso, eu espero que essa segunda rodada possa ser melhor ainda, de ótimos jogos, de bastante disputa, e que essas seleções que vacilaram nessa primeira rodada possam vir mais espertas, mais atentas, com mais vontade de jogar. Não só para fazer achar que fazer o mínimo vai ganhar, não só para cumprir tabela, mas para competir e fazer o melhor que eles puderem. Porque querendo ou não, quem vai ganhar a Copa é quem dá o seu melhor em cada jogo. Essa é a minha opinião, pelo menos. Então, galera, muito obrigado por esse vídeo. Eu espero que vocês gostem dessa opinião. Acho que um vídeo de análise é melhor do que um vídeo apenas falando resultados ou analisando estatísticas. E eu espero que tenha sido um bom vídeo. Muito obrigado aí. Eu devo voltar com mais vídeos aqui no canal focado em esportes. Eu sou um cara que gosta muito de esportes, né? Não só futebol, mas tênis, golfe, futebol americano, Fórmula 1, MotoGP. Então, eu gosto bastante de esporte. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, que eu vou trazer aqui mais vídeos, né? Prateleiras de times, estádios mais bonitos que eu acho, opiniões, análises assim, né? Eu tenho que estruturar melhor os temas de vídeo, mas eu acho que, se Deus quiser, aí as coisas vão caminhando bem. Quem sabe isso aqui
viraliza e eu consigo aí ser um cara do meio do futebol aí, dos esportes, que tem um canal aí com um bom engajamento, né? Então, muito obrigado por esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e falou, uma boa noite pra todos. É porque eu tô gravando esse vídeo de madrugada, né? Então, boa noite pra todos, falou.